Inter, por favor. O Fernando, que está inativo do futebol desde que saiu do próprio Internacional, né, por conta de uma lesão. Se for o Fernando, tem que avaliar muito. Uma dúvida só que eu tenho: condição física. Só. Qualidade do Fernando, indiscutível. Indiscutível. O jogador que chega, joga e ajeita. Né? Aquele Fernando que a gente viu no Inter foi o cara, inclusive, que fez falta depois que ele deixou o Inter e que o Internacional não arranjou nenhum substituto para aquela função. Olha que o Inter tentou, tá? Tentou jogador, tentou Ronaldo, tentou Thiago Maia, tentou o próprio Luiz Otávio. O Fernando, naquelas condições, chega e joga. Minha dúvida simplesmente é clínica até. A minha dúvida do Fernando é clínica. Não é a capacidade técnica, nem de liderança, nem mental. Isso aí eu sei que ele vai ter. Na minha opinião, foi o jogador mais importante que deu um equilíbrio para a equipe do Internacional. Sem dúvida nenhuma. Após ele se lesionar, realmente toda a equipe sentiu bastante. Mas o ponto de equilíbrio foi ele. Eu acompanho ele desde o Porto, Sevilha, enfim. Acompanho há muitos anos o Fernando. Não sei como é que ele está no momento, mas é sempre um jogador de muita qualidade. Mas é muito doido, né? Porque, claro, o Fernando é indiscutível a qualidade técnica dele. Todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, o Inter sabe. Mas essa negociação maluca, o cara sai, o Inter não consegue ajustar ali. E eu acho que o Inter como instituição faz corretamente, tá? Eu acredito que não tinha como liberar o Fernando para fazer toda a recuperação lá em Goiás, e um jogador daqui, que, por exemplo, como o Mercado, teve uma lesão super séria, fez toda a recuperação aqui. Eu acho que a condução daquele drama como instituição, o Inter acerta. E beleza que o Fernando quer voltar a feito e quando feito esse desquite, né, de Inter e Fernando, tinha ali um acordo que se ele pensasse em voltar a jogar, o Inter era a prioridade. Beleza. Até abril, vale isso. Isso, mas é muito doido tu voltar a negociar com o Fernando, e as informações que os colegas trazem também é que o Inter pensava, beleza, vamos contratar o Fernando, agora ele tá mais velho, vem de uma lesão complicada, como diz o Guimarães, muito tempo parado, não sabemos da situação clínica, precisamos economizar. E parece que o Fernando tá pedindo uma pedida mais alta do que ele ganhava. E ainda tem uma questão de querer ficar próximo da família. Então, mais um drama, mais um imbróglio. É indiscutível a qualidade técnica do Fernando. Ele é um craque de meio de campo, um dos melhores volantes que o Inter já teve nessa história. Mas todo esse imbróglio, de novo, eu acho que é um amadorismo na direção e é uma complicação como um todo. O Grêmio não viveu uma situação parecida, que dispensa o jogador e depois se recontrata recentemente? Foi o Diego Souza, não foi? Sim. O Diego Souza passou por isso. Quando o Grêmio cai, ele não o Grêmio não renova, o Grêmio vai no mercado, não acha centroavante e chama o Diego Souza de volta. E recontrata. Foi agora, 2, 3 anos, né? Foi quando caiu, 2021. Eu era setorista do Grêmio, lembro dessa situação. Mas pelo menos o Diego Souza já estava. O Fernando, como diz o Guimarães, ele vai, volta, não sabe da situação dele, tem a questão que ele quer ficar próximo da família. Se o Inter fizer um grande acerto, conseguir fechar essa negociação, ótimo. Mas se não, viver nesse drama e essa expectativa pro torcedor, só enrola. É que acontece, daqui a pouco o Inter não traz e vem outro jogador, com todo respeito, mas de qualidade técnica próxima de Richard ou de Ronaldo. O Luiz Gustavo é o plano B, até quero colocar para vocês. Tem uma coisa de Fernando, tá mais jogado, porque o Fernando tem isso que a Mauro falou. Ele tem muita qualidade e ele foi muito bem, eu concordo plenamente com o Baidé, quando ele sai o Inter sucumbe na temporada e o torcedor tem isso na memória e por isso eu tenho visto muito nas redes sociais os colorados querendo o retorno, mas ao mesmo tempo que ele era tão importante, ele não joga 6 meses. Qual é o Fernando que vai ser contratado? Vale recontratar? Vale pagar mais pelo Fernando? Ou o Luiz Gustavo que estava jogando pelo São Paulo? O Fernando que vai fazer, o Fernando é 87, se não me engano, vai fazer 39 esse ano. Para engrenar 6 meses parado, lesão grave, 39 anos, abril. Cara, nem tão grave assim. Parado, lembrando inativo. Que não foi ruptura. Tudo bem, tem razão. Mas é lesão. Foi parcial, nessa idade. Se eu não me engano, foi estiramento de ligamento. Mas é uma lesão de ligamento, tá? Inegável. Sim. É uma lesão de ligamento. 39 anos, 6 meses inativo, sem treinamento de clube. Ele não teve treinamento de clube. Faz diferença. Regime de clube é diferente de regime de personal, tá? Uma coisa é 6 meses se tratando no clube e outra em casa. É diferente de regime de personal. Cara, é abril, tá? Pra ele engrenar, pra pegar no tranco, abril. Vamos lá. Luiz Gustavo também teve problema sério de lesão. Acho o Luiz Gustavo muito bom jogador, mas o Inter precisa saber que é um jogador bem diferente do Fernando.
Luiz Gustavo é um jogador canhoto, que se mexia mais, é um jogador de mais chegada. O Luiz Gustavo, no Bayern de Munique, é um jogador que inclusive pisava na área. O Fernando nunca teve a característica de pisar na área, sempre foi um primeiro volante com boa capacidade de bola alta. O Luiz Gustavo ele é menor que o Fernando, é mais franzino que o Fernando, é menos forte que o Fernando e menos capacidade organizacional. Falei certo? Falei. Sim. Menos capacidade de organização no setor do meio de campo. Mais dinâmica. Gosto do Luiz Gustavo, mas se o Inter pensa no Luiz Gustavo para ser o Fernando, eu acho que não é bem... Contratar os dois é loucura. Eu acho que não são a mesma coisa em termos de característica. Tá, não, mas e os dois, então? São diferentes. Já que eles são diferentes. Os dois, o problema é que é 39 mais 38, né, Bruno? Daí tu vai para 80 anos. Mas não digo para botar os dois como titular. Eu digo para... Quando um não jogar, o outro joga. Até porque são dois jogadores mais velhos que não vão aguentar uma temporada. Não, né? E eu tô falando, e eu tô te perguntando dentro da realidade do Inter. É claro que o mundo ideal não é contratar um jogador de 28 anos que tá jogando muita bola, mas cara, o Inter não tem dinheiro, né? Pra mim só um, cara. Pra mim é tu envelhecer, aumenta a média de idade demais. Demais. Eu acho que um só, né? Por isso que eu falei do Dória. E tá me preocupando isso. Todos os jogadores que o Inter está pensando são jogadores de muita idade. Mas o Fluminense foi campeão da Libertadores com uma média de idade bem acima também. E, aliás, o Felipe Melo, ele fala isso na zona mista do Beira-Rio, depois daquela classificação dentro do Beira-Rio, da Semi, né? Ele vai lá nos microfones, ele fala, é o time dos velhinhos que vocês falavam e tal. Então, raramente isso dá certo, assim. O cometa passa uma vez só, né? Mas tinha contraste, Mauri. Tinha contraste. Não era só um time todo velho. Tu puxava a média lá pra cima com Fábio, Felipe Melo, Thiago Silva, Marcelo, Samuel Cano. Xavier. Samuel Xavier, naquela época, uma idade, eu acho que era 30, 31. Tá, mas tu tinha um contraste com André, Martinelli, John Kennedy, jogador super jovem naquela época, Arias. o próprio John Arias, jogador jovem. Tu tinha um contraste ali, gente né? que dava a intensidade. São bons nomes para voltar pro Inter, ou Baidec? Fernando e Luiz Gustavo? São bons nomes, característica totalmente diferente, né? Sim. Fernando com uma leitura de jogo posicional, pode fazer sempre compor o terceiro zagueiro, tem uma saída de bola, tem um aproveitamento na bola parada. Luiz Gustavo é mais baixo, uma estatura mais baixa, tecnicamente também tem qualidade, mas são características diferentes. A idade realmente é bastante elevada. Agora, a direção do Internacional que deve saber aquilo que, juntamente com o Abel, com o seu treinador, ver qual é a carência e qual é a possibilidade de trazer jogadores com uma certa idade, né? Eu acho que eles têm trabalhado no aspecto de buscar reforços importantes para o ano 2026. Porque eu acho assim, ó, é claro, eles têm uma certa idade, juntos, mais o Alan Patrick no meio campo não dá, mas, assim, o Fernando funcionou com o Alan Patrick, acho que o Luiz Gustavo funcionaria, e aí tu compensa, como tu acabou de citar o Fluminense, tu compensa com o Carboneiro, que é jovem, com o Vitinho, que tem muita intensidade, tu compensa com outros jogadores, porque o assim... segundo de meio de campo tu precisa, né? Precisa de um 8 que tem... Mas aí tá, o Alan Rodrigues é um cara intenso. Então, claro, com o Thiago Maia não dá. Por exemplo, tu botar Luiz Gustavo, Thiago Maia e Alan Patrick... Extremamente lento. Se arrasta o meio campo, né? Foi uma das críticas ao Inter na temporada. Tem que ter um terceiro meio campista rápido. Agora, o que eu tô olhando de novo, Guimarães, é a realidade do Inter. Porque não adianta o torcedor também sonhar com jogadores que não vão chegar. E eu acho que é melhor tu garantir a qualidade, mesmo que o jogador fisicamente não esteja tão bem, do que o cara que corre pra caramba e não joga nada. Com todo respeito ao Richard, mas o Richard tem uma ótima idade, mas não dá, tu não né? precisa nem ser 8 nem 80, né? Tu pode encontrar um o meio termo é o mais caro de todos daí, né? Não, cara, nem sempre. Porque assim, ó, tu consegue... quando eu falo sobre trabalho de prospecção, de investigação, é justamente para que você descubra o jogador. O Inter conseguiu fazer isso muito bem, não faz muito tempo. Investigar jogador, trazer jogador em modelos que não são tão caros assim. Conseguir trazer e os caras darem a resposta. O Grêmio fez isso por muito tempo também. Trouxe jogadores e os caras conseguiram dar a resposta. Vai saber se o Fabinho Soldado não vem cheio de ideias novas que a gente não sabe. Pois é. Que, aliás, o Inter... A gente tá falando de investimento. O Inter... caríssimo o Fabinho Soldado. Eu ia dizer isso agora. O Inter tá Deus tentando sabe. contratar um executivo, que é um grande executivo, mas só o executivo já é o valor de uma contratação e meia, talvez, né? Ele ganhava R$400 mil lá no Corinthians.